Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 15 de nove de 2021. Lembrando que hoje eu devo estar chegando na rádio umas 3 horas, 3h30. Então eu acho que umas 4 horas que deve ser a gravação lá ao vivo. Aqui na Rádio Campinas Digital. Eu só acesso ela pelo Facebook. Eu não sei se tem outro caminho para ver os vídeos ao vivo, certo? Então quem quiser, depois dá uma bisoiada lá que eu vou estar por lá. Normalmente o dono da rádio lá, o Santana, ele gosta de perguntar só coisas do futuro. É o carro-chefe dele. Toda vez que eu vou lá, ele fica perguntando de política e coisas do futuro. E vamos lá tentar falar um pouquinho que a gente sabe aí e tudo mais, tá bom, gente? Então tá aí, o convite já está feito. Vamos começar então com o dólar. Oh, meu Deus do céu, esse dólar, rapaz, esse dólar tá um perigo. O dólar ontem fechou com queda de 0,65%, fechou em R$ 5,26. Ou seja, aquelas quedas que estavam acontecendo, que todo mundo estava feliz, está perdendo a força de novo. E tem fala do ministro? Tem fala do ministro, e nós vamos conversar sobre isso daí, porque parece que o homem, ele é um fanfarrão, não é possível. Não é possível, como diz o filme Tropa de Elite, né? Ai, Jesus, vamos lá. E as bolsas, professor, como é que tá? A bolsa tá no 0 a 0 de novo lá da Alemanha. Tá em 15.720 agora, 0 a 0 de novo. Ontem 0 a 0, hoje 0 a 0. Isso dá uma sensação de estabilidade. Então estamos com uma estabilidade pelo menos lá fora. Lembrando que existem empresas gigantescas na Alemanha, como a Nortex, negócio assim, Noterx, eu não sei, eu só sei que é uma empresa alemã gigante que fabrica esses equipamentos eólicos, né, de geração de energia eólica. E tem uma empresa aqui no Brasil, chama Aeris, ela é até da Bolsa de Valores também, que ela recebeu um contrato de 1,5 bi para fabricar essas pás gigantescas dessas usinas eólicas gigantes. Meu querido, as empresas da Alemanha, tudo na frente. E é uma empresa que faz o quê? Ela fabrica? Não, ela monta. É uma montadora disso daí. Então, a pá é fabricada aqui, o motor é a WEG, é motor não sei da onde, ela junta tudo e é uma empresa alemã. Então, vamos lá. A pá brasileira, motor WEG Brasil, monta e o produto é alemão. Ganha um monte de dinheiro sem produzir nada, só juntando as peças e colocando no lugar para o cliente. Ou seja, com serviços. A empresa está aberta na bolsa, hein? A fabricante não, né? Mas as outras estão. A WEG e a Aeris são da Bovespa aqui. Então aí, né, a gente consegue ter umas análises e verificar a importância sempre da bolsa da Alemanha. Os alemães nunca dão pontos sem nó. Sempre estão construindo equipamentos e maquinários. Sempre vi eles fazendo isso. Eles sempre foram os líderes de engenharia mecânica. Os japoneses sempre foram líderes de engenharia eletrônica. E assim por diante. Sempre. Japão e Coreia, né? Coreia do Sul. E o índice Bovespa ontem, professor, estava subindo e fechou com uma leve queda de 0,2. Como eu disse ontem, não dava para saber o que a bolsa ia fazer. Mas a gente pegou e deu um norteio. Hoje a probabilidade é da bolsa cair bem, tá? Por quê? Porque nós temos algumas falas do nosso querido presidente do Banco Central, que estava muito bonzinho, e de repente abriu a boquinha e fez igual o ministro Paulo Guedes faz. Não pode fazer isso, mudando tudo as coisas assim, se apresentando de forma diferente. Vamos lá. Infomoney. É grave que o Banco Central antecipe a decisão da Selic em um evento fechado, afirma economista-chefe do BV. Campos Neto afirmou que o Banco Central não irá alterar seu plano de voo a cada novo dado inflacionário de alta frequência. Lembrando que
a inflação IPCA, que é muito menor do que a realidade, porque o certo seria ele verificar a IGPM, está maior do que a própria Selic. Então vamos lá, a Selic está 5 e tralalá e o IPCA 8 e tralalá. Então nós estamos aí com uma deficiência gigantesca da situação. O economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por sinalizar uma decisão sobre a taxa da Selic em um evento fechado. Ele disse que não irá alterar seu plano de voo a cada dado inflacionário de alta frequência. Esta foi a última aparição do presidente do Banco Central através da reunião de setembro do Comitê de Política Monetária, o Copom. Ou seja, ele está antecipando coisas do Copom. Ficamos preocupados porque achamos que a decisão do Banco Central foi antecipada em um evento fechado. Isso é grave e insere ruídos importantes na comunicação. Por que ele fala o que ele falou em um evento fechado? Sendo que isso é algo que todo povo deveria saber. É tipo assim, eu tenho uma informação relevante da minha empresa e eu conto só para os meus acionistas. Só para os meus amigos, para os meus funcionários e para os diretores. Para o resto eu não conto. Mas pera lá, isso impactua todos os acionistas da Bolsa? Não, mas eu contei só para um. É mais ou menos isso que está acontecendo. Ou seja, o presidente do Banco Central jamais pode dar alterações ou informações relevantes que influencia todo o mercado em um evento fechado, só para meia dúzia. Isso não pode acontecer. Isso, inclusive, pode enquadrar em crime econômico. Crime. Presta atenção no que eu estou falando. Isso enquadra em crime. Se fosse na Bolsa de Valores, no mínimo uma bela de uma multa ele ia receber. Tá? Estamos reavaliando a projeção de alta de 1,25 percentual da Selic em setembro. Houve uma informação importante em um evento fechado e aí dificulta muito a previsibilidade da próxima decisão do Copom. Ou seja, gerou um desconforto e uma dúvida muito grande no mercado. E dúvida rebenta as projeções. Por que as empresas de bancos, as empresas de investimentos fazem projeção? Porque ela precisa ter um norteio, ver o futuro. Ela precisa projetar, ela precisa entender quais são as possibilidades. De repente, do nada, ele me faz igual o ministro da Economia, solta uma pérola, acha que é normal, que não tem nada com o que a ver, vira as costas e vai embora. Isso não pode acontecer. Todos os eventos que ele for falar sobre juros e curva Selic, ele tem que falar de forma interpessoal para todos e não para meia dúzia de convidados. Crime isso, hein? Crime. Crime dos brabos. Hein? Mas eu acho que não vai acontecer nada porque é meio que comum o pessoal cometer crime e não for acontecer nada. Mas é crime, viu? Infomoney. Ajuste de projeções, críticas e queda dos DIs às consequências das falas de Campos Neto antes do Copom. O presidente do Banco Central causa comoção ao afirmar que Selic será levada onde necessário, mas que não levará em conta dados de alta frequência. O que seriam dados de alta frequência? Pois é, ninguém sabe. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, surpreendeu o mercado ao afirmar que a taxa básica de juros Selic seria usada no combate à inflação. Ela vai ser usada no combate à inflação. Ok, se a inflação está alta, para combater a inflação vai ter que subir a Selic. Apesar que para mim não é esse o caminho, mas se eles ainda acreditam que é esse o caminho, vamos respeitá-lo. Eles acham que sabem e eu estou falando que não é. Então quem que tá certo? O Zezinho da esquina, eu? Ou os super entendidos eles? O Zezinho da esquina parece que costuma acertar mais do que os super entendidos. Vamos levar a Selic onde precisar. Não vamos reagir sempre a dados de alta frequência.
A declaração última antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Copom causou divergências entre analistas, uma queda nos juros futuros e uma revisão de expectativas para o ciclo de aperto monetário. Então, o que pode acontecer? Vamos lá, vamos tentar simular algumas situações. Caiu energia, por exemplo. Caiu, deu blackout lá, vai ter uma restrição de energia. A economia vai travar. A função de subir a Selic é justamente para segurar a economia, porque se você produz muito, como o planeta está consumindo muito, está tendo uma inflação internacional. Então você diminui o consumo aqui, aumenta o custo aqui, diminui o consumo aqui, até passar o consumo lá fora, porque a sua moeda não tem força frente à outra. Você não consegue concorrer. Então, a hora que parar todo o consumo que estava todo represado devido à pandemia, aí quando eu soltar, a economia voltar e os preços voltar à normalidade, eu posso ir soltando aqui numa boa. Se nós vamos ter o tal do apagão no próximo ano e nos próximos períodos, é óbvio que vai ter uma retração da economia. Se eu vou ter uma retração da economia, para que eu vou fazer outra retração de economia com taxa de Selic? Eu posso liberar, porque mesmo eu liberando, não vai ter quem faça o consumo. Então, a questão da inflação não é relação à Selic, e é o que deu para se entender, mais ou menos. Então, parece que ele vai subir, mas na hora que vier a crise energética, ele vai descer para estimular a economia. Nem se for uma economia diferenciada, mas vai. E isso daí gerou ruído porque foi fechado em porta fechada. Então, o que mais deixou os especialistas furiosos é porque ele fechou-se em uma sala e fez o que fez de portas fechadas, ou seja, só meia dúzia teve oportunidade de receber informação privilegiada. Um problema. Infomoney. XP revisa a projeção do PIB de 2022 de 1,7 de crescimento para 1,3. Opa, crescimento caindo do PIB para o próximo ano. Eu estou falando que o próximo ano vai ser tenebroso, e eleva dólar a 5,10, mesmo em cenário sem ruptura fiscal e nem racionamento. Ele está baixando o crescimento do país sem considerar racionamento e ruptura fiscal. O que é ruptura fiscal? É travar questões de aprovação de reformas tributárias e tudo mais. A crise política e uma inflação mais disseminada em agosto acabaram provocando uma piora nas perspectivas dos economistas da casa. Pois é, eu estou alertando isso aí já faz tempo, eles estão vendo só agora. Mas vamos lá. Tem mais? Tem mais desastre aí. BBC News. Economia em 2022. Por que expectativas para o Brasil estão piorando rapidamente? Ontem, o Banco Itaú reduziu sua expectativa para crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, no próximo ano de 1,5%, parecido com aquele que era 1,7% da XP, só que de 1,7% para 1,5%, o Itaú baixou de 1,5% para 0,5%. O maior banco privado do país também passou a prever aumento do desemprego no próximo ano, com taxa de desocupação subindo de 12,1% no fim de 2021 para 12,5% em dezembro. Além do Itaú, diversas outras instituições financeiras e casas de análise passaram a prever PIB menor, inflação mais alta e juros também mais elevados no cenário próximo. Ano de eleição, inclusive, fiquemos atentos, pois o próximo ano não vai ser para amadores. O próximo ano não vai ser para amadores. Se está difícil viver hoje, o próximo ano vai ser muito mais. E se você está nadando de braçada e está ganhando muito dinheiro, aproveita o máximo que der. Porque para o próximo ano a brincadeira não vai ser
tão bonita como você vê ou imagina. Vamos lá, dando sequência aqui. CNN. Rapaz. Abre aspas. Dólar já era para ter descido, mas barulho político não deixa, diz Guedes. Segundo ele, o valor de equilíbrio do câmbio seria de 3,80 e 4,20 a 4,20. Se tivesse tudo certo. Eu também acho, 3,80 a 4,20. Mas o responsável pelo dólar é você, amiguinho. E você vai piorar mais ainda. Você está falando uma coisa para você se isentar da responsabilidade da culpa. E você vai piorar mais ainda. Como ele vai piorar? Porque ele está provando agora para outubro a liberação de envio até 10 mil dólares, que não é pouca coisa. Nós estamos falando de 50 mil reais, 10 mil dólares, para o exterior sem pagar imposto. Então você pode mandar 10 mil dólares todo mês sem pagar imposto, porque, rapaz, eu sou bonzinho. Eu quero que você mande nosso de dólar tudo para fora. Você compra o dólar aqui, manda tudo dólar para fora. Manda tudo o nosso dinheiro embora. Olha só que interessante. Isso não é nada bom. O cara vai quebrar a balança comercial, quebrando a balança comercial, fazendo com que as pessoas comprem dólar para colocar lá fora. Vai forçar o dólar a subir para 6, 6,50 e vai subir. Cara, esse ministro, ele está fazendo loucura. Esse ministro, ele está afundando o governo e o presidente não enxerga isso. É uma coisa bizarra. Sabe aquela coisa do corno? O cara taca o chifre, vê o chifre e ainda fala, não, mas minha mulher não faz essas coisas, não, mas minha mulher não faz essas coisas, não. É a mesma história do boteco do homem do chifre, é a mesma história. O ministro vai, faz tudo as lambanças, afunda o país, arrebenta tudo e o presidente acha que ele é lindo. Ele é lindo, oh meu Deus do céu, nossa, eu confio no Paulinho, ô Paulinho. Um perigo, hein? Ó, o Zezinho da esquina aqui cantou a bola lá atrás e acertou, hein? Se o Zezinho cantou a bola lá atrás e acertou, por que o Belezão não? Será que ele não está fazendo tudo isso de forma programada para benefício próprio? Ou para alguma função de alguma desordem mundial? Ou governo mundialito? Meu filho, o homem veio lá dos States. Infomoney. Pacheco devolve a Bolsonaro medida provisória que limitava a remoção de conteúdo nas redes sociais. Bom, isso é triste, mas como veio do PGR, o Pacheco não tinha como pegar e falar assim, não, eu não vou aceitar. E o Pacheco pegou, caiu aquela batata quente, e ele pegou aquela batata quente e falou assim, presidente da República, você me perdoa. Ele pediu até desculpa, mas ele falou, conforme veio, eu estou sendo obrigado a devolver. E devolveu. O presidente do Congresso Nacional toma decisão de ofício sobre a alegação de que mera tramitação de texto constitui fator de abalo ao desempenho do parlamento. Então ele pegou e devolveu a questão. Não quis nem sair para votação e nem fazer outra coisa, porque ele não quer um desgaste agora, não quer um problema agora, logo após a questão das passeatas e tudo mais. Por quê? Porque a questão da pressão popular ainda está ativa. Então ele fazendo isso é meio que dividiu a responsabilidade mais com o PGR. Então jogou mais a culpa no PGR do que no Congresso em si. Bom, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que vai ter um certo controle das redes sociais. Olha, controlar algumas coisas abusivas é ótima. Tem pessoas que estão assim parecendo kamikazes dentro das redes sociais. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se eu pegar e der uma receita de um chá de descarrego, eu posso ser bloqueado só porque eu passei uma receita de uma receita espiritual. Então, eu sou totalmente contra. Eu vi a fala do presidente da República, onde ele pegou e falou assim, as pessoas têm que tomar a decisão delas, elas têm que fazer isso, é uma coisa que tem que ser liberada. Os fake news, eles andam, mas logo depois some, porque veem que não é verdade. E realmente o presidente da República tem razão. Nós precisamos aprender. Os papais não podem ficar carregando o filhinho no colo
porque senão a criança nunca aprende a gatinhar e jamais a andar e muito menos a correr. Então, vocês estão criando filhos que não vão conseguir andar com os próprios pés. Tem que liberar essa medida novamente, porque isso é um absurdo, como diz o jornalista Boris Kazoy, que eu adoro de paixão. Eu achei tão bom, rapaz. Pensa num cara que é bom. Infomoney. Bolsonaro faz aceno e diz que não há como acreditar em futuro sem entendimento com o judiciário. O que seria do governo sem a colaboração com o Senado, com a Câmara e alguns momentos com o Supremo Tribunal Federal? Pois é. O presidente da República mudou totalmente a sua retórica, está totalmente harmonioso, está totalmente dentro dos padrões de um centro-direita. O Bolsonaro incorporou o centro-direita. Pois é, o caminho do meio. Pois é, isso é bom, isso é maravilhoso. E você vai ver a mídia diminuindo os ataques contra ele. Tudo que eu pedi, tudo que eu falei que ele tinha que ser, como ele tinha que ser, ele está fazendo. Vocês lembram de quando eu pegava e falava caminho do meio? Ele tinha que ter uma postura igual do Temer, ele tinha que ter uma postura igual do Mourão. Vocês lembram? Eu cantando a bola lá atrás, meses lá atrás, e todos os bolsonaristas me xingando, falando que eu não sei o que eu falo. Pois é, agora o presidente está fazendo exatamente isso, o que eu falei que ele deveria fazer. E não aparece nenhum bolsonarista pedindo desculpa. Não, eles sempre vão arrumar alguma desculpa para não pedir desculpa. Como? Isso é uma técnica, ele está fazendo uma metamorfose porque ele tem um projeto, um planejamento oculto, tal, não sei o quê. Meus queridos, cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita no Papai Noel, tem gente que acredita nos anjos sendo bons, outros sendo maus, tem gente que acredita no ET sendo bom, no ET sendo mal, tem gente que acredita em tudo. Tem gente que acredita, inclusive, em caquinha de nenê que faz bem para a pele. Cada um é cada um. Eu não entro nessas ladainhas. Para mim, o lado racional é o que manda. E para a gente encerrar, isto é, deputado propõe mandato de 10 anos para a vaga no STF e lista feita pela Câmara. O deputado federal do PSD de Minas Gerais apresentou um negócio interessante. Bom, tem duas coisas muito boas e interessantes aí. Primeiro, você tem aí uma questão de limitação de tempo, máximo 10 anos. Perfeito, perfeito. Tem que ser isso daí. Porque se o cara entra novo lá com 20 anos, ele vai ficar até 90 anos. Imagine quantos anos ficando lá. Perpetua. Não pode. Tem que perder o mandato, inclusive, porque depois pode ser, inclusive, verificado o que é, o que não é. E a aposentadoria compulsória é 75 anos. Beleza. Outra situação que tem que entender, presta atenção, que ele colocou aí, apresentou aonde como é que chama? A lista feita pela Câmara. Ok, não tem problema também a lista ser feita pela Câmara e não pelo presidente da República. Isso é bom também, porque a Câmara é onde tem mais diversidade. Isso é muito bom. Só que tem um detalhezinho aí, presta atenção. Deveria a Câmara apresentar 3 candidatos e o presidente escolher um entre os 3. Então deveria escolher os 3. E outro detalhe que deveria ter aí, de só poder indicar ministro do STF aqueles que já foram juiz ou desembargador alguma vez na vida. Porque se não tiver experiência de juiz ou desembargador, como que o cara vai virar um ministro do STF, meu Deus do céu? Ele precisa dessa experiência. Então, parabéns, eu fiz questão de ler isso aqui porque é de muito bom agrado. Gente, uma ótima semana para vocês. Não esqueça que hoje na rádio estarei lá na Rádio Campinas Digital. Deus abençoe a todos. Jamais a verdade absoluta. Namastê.